Você já tinha tudo planejado e alguma coisa mudou? Você imaginava um caminho, uma sequência, um resultado, mas de repente a vida tomou outra direção. E talvez uma das coisas mais difíceis para nós seja aceitar que Deus nem sempre trabalha seguindo os nossos planos. Gostamos de saber para onde estamos indo, por que estamos indo, o que vai acontecer depois, mas às vezes Deus simplesmente diz vá, sem entregar todas as explicações. E é nesse momento que descobrimos se confiamos apenas quando estamos entendendo ou se conseguimos obedecer também quando ainda não entendemos. Hoje é dia 24 de agosto, estamos no devocional 236 da série 365 Pontes com Deus. Neste mês estamos caminhando com o tema Frutos de uma Vida com Deus. E hoje vamos falar sobre algo que também revela maturidade espiritual, flexibilidade para obedecer à direção de Deus. Porque uma vida frutífera não é apenas fiel aos seus próprios planos, ela aprende a permanecer sensível quando Deus muda a rota. E para isso vamos olhar para uma experiência muito interessante na vida de Filipe. Filipe estava vivendo algo extraordinário em Samaria. Ele havia chegado àquela região anunciando Cristo. Pessoas estavam ouvindo, milagres aconteciam, havia libertação, muitos estavam sendo batizados e a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade. Pense nisso, o trabalho estava funcionando, havia resultados, havia pessoas, havia movimento. Se alguém perguntasse, Filipe, onde você deveria permanecer agora? A resposta mais lógica talvez fosse aqui. Mas então o anjo do Senhor falou com ele e a orientação foi surpreendente. Deus disse: levante-se e vá para o sul, para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E o texto acrescenta: esse caminho é deserto. Espere, Felipe estava em uma cidade onde muitas pessoas estavam recebendo a mensagem e Deus o manda para uma estrada deserta? Humanamente parecia não fazer sentido. Talvez nós perguntássemos, mas por quê? E as pessoas aqui? Quem vou encontrar lá? Quanto tempo vou ficar? Felipe não recebeu todas essas respostas. A Bíblia simplesmente diz, e ele se levantou e foi. E é justamente aí que começa a lição de hoje. Felipe obedeceu antes de saber o motivo. No caminho encontrou um homem. Era um oficial etíope, responsável pelo tesouro de Candace. Ele havia ido a Jerusalém para adorar e agora voltava para casa. Estava sentado em sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem. Agora o caminho começava a fazer sentido. Deus havia tirado Felipe de uma multidão por causa de uma pessoa. Isso é muito bonito. Nós gostamos de números, quantas pessoas, quantos resultados, quanto cresceu, quanto alcançou, mas Deus não pensa apenas em multidões, Ele também vê indivíduos. Aquele homem estava numa estrada, lendo uma passagem que não conseguia compreender e Deus enviou alguém até ele. Felipe perguntou: você entende o que você está lendo? E o homem respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Então convidou Felipe para subir na carruagem e a conversa começou. O oficial estava lendo Isaías 53. Perguntou de quem o profeta estava falando. E Felipe, começando naquela passagem, anunciou Jesus. Observe a sensibilidade. Felipe não chegou com um discurso pronto, ignorando a dúvida do homem. Ele ouviu a pergunta, percebeu onde aquela pessoa estava e começou dali. Isso também é fruto. Amor sabe ouvir, paciência sabe explicar, bondade encontra a pessoa onde ela está. Nem sempre precisamos começar pela resposta que queremos dar. Às vezes precisamos começar pela pergunta que a pessoa está fazendo. Talvez tenhamos uma ideia muito rígida sobre como Deus precisa usar nossa vida. Precisa ser desse jeito, precisa acontecer aqui, precisa envolver muitas pessoas. Mas Felipe nos mostra outra coisa. Ele estava disponível. Se Deus dissesse Samaria, ele servia em Samaria. Se Deus dissesse estrada deserta,
ele caminhava pela estrada? Se fosse uma multidão, ele pregava. Se fosse uma pessoa, ele sentava ao lado dela. Uma vida frutífera não pergunta apenas onde vou aparecer mais. Pergunta onde Deus quer que eu esteja. Talvez algumas interrupções da nossa rotina não sejam apenas interrupções. Uma conversa inesperada, alguém que procura você, uma mudança de planos, uma oportunidade de ouvir uma pessoa. É claro que nem toda mudança é uma direção divina, precisamos de discernimento, mas também precisamos tomar cuidado para não ficarmos tão presos à nossa agenda, que não percebemos as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Jesus frequentemente parava para pessoas, Felipe também. Talvez maturidade espiritual inclua aprender a dizer: Senhor, meus planos estão nas tuas mãos. Hoje faço uma oração simples. Senhor, torna-me sensível às pessoas que colocares no meu caminho. E depois preste atenção. Talvez alguém precise conversar, talvez precise de encorajamento, talvez exista uma pergunta que você pode ajudar a responder, talvez seja simplesmente alguém que precisa ser ouvido. Não tente transformar toda a conversa em um sermão. Ouça, esteja presente, permita que Deus mostre como servir. Existe ainda outra aplicação. Se algum plano seu não aconteceu como você esperava, antes de concluir, Deus deu tudo errado, pergunte: Senhor, existe alguma coisa que eu ainda não estou enxergando? Talvez realmente tenha dado errado, isso acontece, mas talvez exista uma nova direção surgindo. Não transforme o seu plano em algo tão sagrado que nem Deus possa alterá-lo. Planeje, organize, trabalhe, mas mantenha as mãos abertas. Depois que Felipe explicou as Escrituras, eles chegaram a um lugar onde havia água. O homem pediu para ser batizado e seguiu seu caminho com alegria. Pense nisso. Quando Felipe recebeu a ordem para ir àquela estrada, ele não sabia que essa conversa aconteceria, só sabia o próximo passo. E talvez seja assim que Deus esteja conduzindo você. Você gostaria de enxergar os próximos 10 passos, mas Deus mostrou apenas um. Então dê esse. Depois Ele mostrará o próximo, porque nem sempre precisamos compreender toda a rota para obedecer à próxima direção. Uma vida frutífera aprende a dizer: Senhor, eu tenho planos, mas continuo disponível para os teus. Vamos orar juntos? Pai amado, obrigada porque Tu conheces caminhos que ainda não consegui enxergar. Ensina-nos a planejar com sabedoria, mas também a manter nosso coração disponível à Tua direção. Produz em nós fidelidade, paciência, bondade, sensibilidade. Ajuda-nos a perceber as pessoas que colocares em nosso caminho. Livra-nos de valorizar apenas grandes resultados e esquecer que uma única vida também importa para Ti. E quando não entendermos completamente o caminho, dá-nos fé para obedecer ao próximo passo. Em nome de Jesus, amém.